vida e vida em abundância. Mas o que a gente tem visto? Nós não temos visto, dentro do povo da promessa, que recebe essa promessa, a gente não tem visto muita vida abundante. E os que têm vida abundante, a gente está vendo que está chegando com dificuldade nessa vida abundante, não é? Mas essa não é a promessa do nosso Deus. A promessa do nosso Deus é que nós tivéssemos uma vida longa, amém, mas uma vida saudável. Porque o que adianta a gente ter uma vida longa e cheia, como diria minha mãe, cheia de achaques, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Por exemplo, a minha mãe tem 97 anos, amém, mas ela já está com demência há mais ou menos uns 9 anos. oh Senhor. Então, se você coloca, ela fica, se você der comida, ela come, se não der comida, ela não come, ela anda, ela fala, mas só está viva, Então, isso não é o ideal de Deus, porque mamãe era adventista, era adventista porque hoje em dia ela já não sabe, Às vezes ela se pergunta, mas que história é essa que Jesus vai voltar, que a gente fala com ela, não sabe mais, entendeu? Então isso não é uma vantagem. Eu não vejo uma vantagem em viver tão longamente, quase um século de vida, mas nos 10 últimos anos, você ter essa dificuldade de se lembrar de quem é, de se bebeu água, se não bebeu, se comeu, se não comeu. Então a promessa de vida abundante é uma promessa de saúde. Eu falei para vocês que eu ia mostrar que nós estamos vivendo conforme o Egito. Vamos ler ali a promessa do nosso Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então a gente precisa obedecer para ser abençoado, não porque a gente é salvo pela obra, como eu falei, mas porque a graça do Senhor só pode nos abençoar se nós aceitarmos a graça dele. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amaceira, bendito serás ao entrar e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Amém. Irmãos, isso é um sonho no dia de hoje. É um sonho. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tens jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Amém. Então, Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 9. Só tem coisa maravilhosa aqui. É tudo isso que o Senhor quer nos dar. Mas resta saber, nós estamos prontos para receber? Nós queremos receber realmente? Porque, irmãos, tudo na vida é uma via de mão dupla, A gente recebe e a gente dá, não é? O Senhor nos abençoa, mas a gente precisa receber do Senhor. A gente está vivendo um tempo em que a gente só quer ser abençoado. A gente só quer o venha a nós, a gente não abençoa o outro e a gente não cumpre a vontade do Senhor. Por que estamos ficando tão doentes? Eu vou subir aqui. Sim. Vai ser melhor para mim. Ai, meu joelho. Olha aí, chegar na idade com o joelho todo ruim, Mas vamos lá. Por que estamos ficando tão doentes? O que tem ali, irmãos? Por que eu coloquei essa imagem? Eu coloquei essa imagem porque é assim que a maioria de nós estamos nos alimentando. O inimigo é tão astuto, o inimigo é tão sagaz. Eu não falei de manhã que a gente vai ficando igual um sapo na água morna,
né? A água vai esquentando, 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 a gente está morrendo cozido e não está sentindo, a gente vai se adaptando. Então, o que acontece? O inimigo coloca tantas coisas na vida da gente para a gente fazer, que a gente não tem mais tempo de cozinhar. Então, descobriu-se, né, os ultraprocessados. Nós estamos nos alimentando com isso. E é por isso que a gente está ficando tão doente. Nós estamos nos alimentando conforme se alimenta o Egito. Vocês não vão conseguir enxergar daí, a letrinha ficou muito pequenininha, mas eu vou ler o nome das coisas que estão ali e vocês vão me dizer um ingrediente em comum. Prestem bem atenção. Gelatina, produtos à base de carne processada, caldos e sopas, produtos lácteos, produtos de confeitaria, snacks de carne, alimentos dietéticos e suplementos. O que é um ingrediente ali em comum que tem em todos? Ovo. Quem falou? Repete. Porco. Irmãos, em todos esses produtos aqui, na jujuba, na gelatina, aquele ali que é gostosinho, marshmallow, no sorvete, nos caldos, naquela sopa da viúva de Sarepta, aquela sopa mágica, você põe água e ela cresce, você põe água, você toma, aí deixou, sobrou, aí você põe água, ela parece a da botija da viúva de Sarepta, que nunca se acaba, né? Sopa mágica, eles não sei que mágica que tem naquilo dali, e você vai colocando água e o troço vai crescer, não acaba nunca, né? Se você não beber tudo uma vez, você dá para fazer umas 3 refeições com ela. Tudo isso tem pouco, irmãos. Por que tem pouco? Agora é que é a resposta. Por que tem pouco em tudo isso? Por causa do colágeno. Por causa do colágeno. Gelatina. Gelatina é feita de colágeno. Então a maior parte das coisas que tem, tudo que tem gelatina tem pouco, a não ser que seja agar-agar. Então nós estamos comendo aquilo que nos foi proibido, nos foi vedado, né? Nos foi vedado comer porco. E a gente está comendo. Sabe por que a gente está comendo? Porque a gente não lê rótulo. Nós não lemos rótulo. Nós temos o hábito, muitas vezes as pessoas querem emagrecer e ficam se preocupando com quilocalorias, com quantas calorias tem, né, num determinado alimento. Só que o mais importante é o que tem ali dentro daquele alimento. É o que tem ali dentro daquele alimento. De que ele é composto. Se ele é cancerígeno. Se ele tem gordura de porco. Sim, irmão. Pois não, meu irmão. Suplemento. O que você fala de suplemento? O que eu falo de suplemento? Colágeno hidrolisado. Não é suplemento. Não é magnésio, não são as vitaminas, não. É o colágeno hidrolisado que é prescrito, né, por muitos nutricionistas e pelos médicos. Irmãos, colágeno é uma proteína animal. Colágeno é uma proteína animal. Como é que o colágeno é feito? Ele é feito da pele, porque a nossa pele tem colágeno, né? A nossa pele é a pele dos animais. Tem essa proteína que dá elasticidade, não é? Então, o colágeno, ele é feito de pele de boi, frango e porco. Eles não separam assim, a gente vai fazer da pele do porco, a gente vai fazer da pele do boi. Não. A indústria junta todas aquelas peles, coloca numa máquina, processa e faz dali a gelatina, faz dali o colágeno, faz dali, entendeu? Tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem procurar, é assim, de onde veio a jujuba? E aí tem uma criança colocando a jujuba na boca, na verdade é um adulto, coloca a jujuba na boca. Aí eles fazem o processo ao contrário, tira a jujuba da boca, devolve a jujuba para o saco, devolve o saco para a caixa, devolve a caixa para o caminhão, até chegar na indústria, até chegar no porquinho lá, pendurado, onde eles tiram a pele, juntam, o pernil vai para um lado, não sei o que vai para o outro, e a pele eles juntam e fazem o colágeno. Então o colágeno, ele é uma proteína
animal, é uma proteína de origem, né, que nós não deveríamos comer. E quando a gente come industrializados, ali tem, muitas vezes se coloca gordura de porco num embutido, num industrializado, para poder dar sabor, dar liga. Gordura de porco para dar sabor, para dar liga. Entendeu? Então a gente precisa, por exemplo, para fazer salsicha, tudo aquilo que não dá para colocar na vitrine, né? Que está esmigalhado, está com um aspecto ruim, tudo aquilo ali vai para salsicha. Vai para salsicha de boi, né? E vai para salsicha de frango. Vai para o embutido. A gordura de porco vai. Fora o seguinte, vamos dizer que não tem a gordura de porco. Tudo bem, não tem gordura de porco. Mas tem os embutidos de nitrito e nitrato, que são aditivos cancerígenos. Eles são conservantes, eles dão cor e eles são cancerígenos, né? Quem gostava de comer traquinas aqui, levanta a mão. Quem não gosta mais de comer traquinas, levanta a mão. O traquinas, irmã, mudou ou não mudou? Ou a senhora não gosta mais porque sabe que é ruim? Não come mais mesmo. Já experimentou o traquinas atual? O traquinas atual não é a mesma coisa do traquinas antigo. Eles mudaram a fórmula. O traquinas antigo tinha um toque de corante caramelo 4. E esse corante caramelo 4 ele é cancerígeno. E eles mudaram a fórmula. Vocês sabem qual é a bebida que tem corante caramelo 4? Coca-Cola. A Coca-Cola. E sabe qual é o país onde tem mais corante caramelo 4? Eu tenho uma palestra sobre isso. O Brasil é o país onde mais se insere corante caramelo na Coca-Cola. No Brasil. Canadá, eu acho que o segundo lugar é Canadá, Estados Unidos é bem menos, e assim vai diminuindo, tá? Aqui é uma resolução, a RDC, resolução da diretoria colegiada da Anvisa, isso. Dispõe sobre os limites de tolerância, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um artigo grande, é uma resolução da Anvisa. Eu só coloquei aqui o texto do cabeçalho. Dispõe sobre os limites da tolerância para matérias estranhas em alimentos, os princípios gerais para o seu estabelecimento e os métodos de análise para fins de avaliação de conformidade. Então, isso aqui, essa resolução 623, de 9 de março de 2022, ela é uma resolução que vai dizer ali, por exemplo, tal e tal alimento pode conter isso e aquilo, o limite daquilo, ele vai ser testado de tal forma. Então, nessa resolução aqui, consta, por exemplo, uma quantidade X de insetos na farinha. Pode ter inseto na farinha. Uma quantidade X de pelo de rato no molho de tomate. Então, irmãos, a gente para comer industrializado, a gente tem que ter muita fé e muita boa vontade. Muitas vezes a gente tem muito nojinho, né? De comer, não sei aonde, não sei o quê, mas muitas vezes a gente está levando para casa. Eu faço bem feito, mas eu estou fazendo com produtos, né, que tem ali uma certa tolerância da Anvisa, não é a minha tolerância, não é a sua tolerância, não é a tolerância da pessoa que não tem higiene para cozinhar, não. É a tolerância da Anvisa, do órgão regulamentador das questões alimentares, das questões farmacêuticas. Então, é a Anvisa. O plano de Deus está em Gênesis capítulo 1, verso 29. Quem pode ler para mim, por favor? Gênesis capítulo 1, verso 29. Disse Deus: ainda este que vos tem dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e semente, isso lhe será para consumo. Então, todos os frutos que têm semente, toda árvore, né, que dá frutos, isso é o plano de Deus para nós. Esse é o plano original. É o plano que Deus separou para nós. Mas aí veio, isso aí antes do pecado, né? E aí veio o pecado, e depois veio o dilúvio, e depois a gente já sabe, né? A vida do homem era para
somente eterna. Eu não creio que a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, fosse ficar eternamente ali, né? Era só um período de experiência que a gente não passou. Adão e Eva não passaram, não é? Depois disso, a vida do ser humano é de 120 anos. Era de 120 anos, que a gente vê, né? Uma geração seria de 120 anos. A gente tem visto aí que não dá para chegar a 120 anos. Estou falando uma mãe com 97 anos, não dá para chegar a 120 anos, não é? E Deus permitiu a alimentação através da carne, porque a gente sabe do dilúvio, as árvores, né, foram destruídas, tudo foi destruído, e também para diminuir a longevidade do homem. Por que os homens, mesmo após o dilúvio, viviam ainda bastante tempo? Porque era reflexo olha só como Deus é maravilhoso, olha só como é que as bênçãos do Senhor, elas se perpetuam, não é? Adão e Eva participaram da árvore da vida. Então, por isso que viveu Adão mais de 700 anos, Matusalém mais de 900, e mesmo depois, né, Noé viveu também muitos e muitos anos. Só o tempo que ele pregou foram 120 anos. Eu não tenho de cabeça quanto tempo viveu Noé, mas também reflexo de ter participado do fruto da árvore da vida, Adão e Eva. Só eles dois participaram. Então, o que acontece? O plano de Deus era a gente ter uma vida longa. Mas quem é que quer ter uma vida longa nessas condições que eu falei? E principalmente aí na cidade do Rio de Janeiro. A gente não quer morrer, essa é a verdade. Mas o que a gente quer? A gente não quer ter vida longa. Porque a gente quer que o Senhor volte e venha nos resgatar. Amém. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, o que eu falei que nós estamos vivendo como mundo? Irmão, nós estamos vivendo, a gente não está apercebido das coisas. O inimigo tem colocado tantas coisas na nossa vida, tantas atividades, a sobrevivência tem sido cada vez mais difícil, que a gente não está. A gente está vivendo como nos dias de Noé. Uns afadigados com tanto trabalho e outros envolvidos em festas. Eu vi um vídeo ontem no Instagram, o comentário era assim: neste carnaval quase não vai ter gravidez. Era um bloco de carnaval sendo filmado de cima, cada homem deste tamanho, desta pessoa forte, musculoso, beijando na boca do outro. O bloco só tinha homem, e eles todos se abraçando, se agarrando, se beijando. Carnaval, bloco de carnaval. Irmãos, a gente está vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo. Tem algum problema em casar e dar-se em casamento, mas não. O problema é que nós estamos envolvidos somente em festas, em comer, beber, folgar e seguir a vida. A gente quer bênção sem cumprir com o plano original de Deus. Nosso Salvador advertiu seus discípulos de que precisamente antes da sua segunda vinda, existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso e o mundo se entregaria ao prazer. E esse estado de coisas existe presentemente. O mundo está em grande medida entregue à satisfação do apetite, e a disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos. Por que eu falei que a gente não consegue fazer um jejum? Um jejum para fazer um exame de sangue. Porque a gente está sendo levado cativo pelos costumes do mundo. Eu vou falar aqui nutricionalmente porque é que a gente não consegue fazer jejum. A gente não consegue fazer jejum porque a gente come demais. O plano original é que se tivesse 3 refeições por dia, desde o jejum, 5 horas depois do almoço, 5 horas depois do jantar, até as 18 horas. Na verdade, até antes das 18 horas, porque a gente devia dormir com as galinhas. Mas tem um nutricionista da nossa igreja que diz que a gente está vivendo vida de galinha. A gente dorme realmente com as galinhas. Por quê? Porque as galinhas de granja não dormem mais com o pôr do sol.
Quando vai dar o pôr do sol, liga-se uma lâmpada e a galinha continua acordada. Um frango, a gente tem frango lá no sítio, para ele ficar assim, a gente não come os frangos lá, né? Mas para ele ficar assim, você vê que não é mais um pinto, leva 6 meses. Esse frango que a gente come aí no mercado, em 48 dias ele está pronto para o abate. 48 dias, às vezes menos. Por quê? Porque passa o dia inteiro comendo. Come ração com antibiótico, não é com hormônio, é com antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico mata a microbiota intestinal. Matando a microbiota intestinal, faz o frango ganhar peso. Por isso que muitas vezes a gente também ganha peso depois de uma internação. As pessoas acham, foi o sono que aumentou. Não é não, irmãos. É o antibiótico que mata. O antibiótico ele não mata só as bactérias ruins. Não mata só a bactéria da infecção. Mata as bactérias boas que ajudam a digerir. Então tem que fazer toda uma estratégia intestinal depois que você toma um antibiótico. Então, voltando ao assunto, está vendo aquilo ali? O que é aquilo ali? Quem consegue enxergar o que é aquilo ali? Um cachorro. É um cachorro. Parece um cachorro? Não. Coitado. Não dá para ver nem o pescoço do bichinho. E a gente come e a gente dá para o cachorro. A gente come e a gente dá para o cachorro. Eu sempre conto essa história, não está cansado de ouvir. O pai de uma amiga da minha irmã tinha uma cachorra chamada Diana. Não sei se tem alguma Diana aqui, mas a Diana era um Dober, um dálmata, branco e preto, né? A Diana era uma cachorra. Seu Miguel comia e dava para a Diana. Comia. A Diana era assim, ó. A Diana era monstruosa, de gorda. Seu Miguel morreu infartado, não deu para a clínica onde ele foi socorrido, era daqui no final da rua. Ele infartou, morreu. A Diana deve ter ido o mesmo caminho, né? Diana era desta grossura. Diana comia. Então, assim, ó, os nossos cachorros são reflexos. Porque você come, dá um pedaço de bolo para o cachorro, come um pedaço de bolo, dá para o cachorro, come não sei o que, dá para o gato. A gente vê gato que não consegue nem se movimentar direito. O bicho não consegue pular. Hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. Olha só o que ela diz: tenho-me admirado de que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: se Jesus Cristo demorar muito, vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque o negócio está feio hoje em dia. Esse blog que eu vi no Instagram, eu fiquei horrorizada. A gente sabe que existe, né? Outra coisa a gente vê. Vejam razão suficiente para o presente estado de degeneração e imortalidade no mundo. Cegas paixões controlam a razão e toda a consideração superior é, em muitos casos, sacrificada à luxúria. Então, por que a gente não consegue fazer um jejum? Porque a gente come demais. Então, vamos lá, explicar cientificamente. Quando a gente come algum alimento, seja lá o que for, precisa ser digerido. Tudo precisa ser digerido: proteína, carboidrato e gordura. Quando a gente come, o nosso pâncreas vai lá, mede a quantidade de comida que você comeu e despeja insulina, né? Solta a insulina, que é um hormônio. A insulina, ele é um hormônio anabolizante. O que é anabolizante? É um hormônio que faz crescer. Por que o pessoal da maromba aí come frango com batata doce e arroz? Porque o frango, batata doce e arroz aumenta a insulina. E o frango tem proteína. Então, proteína com insulina, com exercício físico, cresce músculo. Essa daí é, né, a teoria, é o caso comum. Só que a insulina, ela é um hormônio anabolizante. Não diz que é um hormônio anabolizante de músculo. Ele é um hormônio anabolizante. Então, se você não faz exercício físico e come muito, você vai anabolizar o quê? Gordura. Por quê? Porque a glicose vai se transformar em gordura porque você precisa armazenar. Então, o que acontece? A gente come um pedaço de bolo agora aqui. Vamos dizer, o café da manhã, de jejum, né? A gente faz um de jejum. Come um pão, né? Vamos fazer o café normal aí de todo mundo.
ou para os que tomam cevada, para os que tomam café de milho, para os que tomam café, para os que tomam suco. Então você faz seu de jejum lá, né? Um pão, um suco, um ovo, mexido, tal. O seu pâncreas vai medir e vai dizer, eu tenho que despejar tanto. Vai despejar esse tanto. Por quê? Porque sua glicose vai subir. Não sei quantos aqui já fizeram curva glicêmica. Toma aquele negócio doce pra caramba no laboratório, colhe o sangue, toma aquele negócio doce e vai colhendo de meia hora até 2 horas. Por quê? Vai ver o quanto que sua glicose vai subir e o quanto que ela vai descer, se ela vai descer. Então é isso que acontece. O que faz a glicose descer? A insulina. A insulina faz a glicose descer. Mas aí, você tomou seu café da manhã, vamos botar lá 7 horas da manhã. 8, 9, 10, 11, meio-dia. Seria o horário do almoço, né? Mas quando dá 10 horas, você vai lá e come um amendoim. Aqui tem vários problemas. O problema, a gente come toda hora o pâncreas, insulina. Toda hora você come. Aí é uma bala, aí é não sei o quê. É 10 horas da manhã comer um amendoim. Aí tem que comer uma fruta. Aí, na faculdade a gente aprende a fazer 6 refeições por dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Antes de dormir tem que forrar o estômago. Aí você fica ali a noite toda conversando com a comida. Primeiro, muito despejo de insulina. Então, como tem muito despejo de insulina, se tem insulina sobrando, o que queima a insulina? Glicose. Se você tem insulina sobrando, você começa a ficar com fome, começa a sentir uma hipoglicemia. Aí você tem que fazer o quê? Comer. Aí você come. Aquele pouco de insulina que tinha não é o suficiente para ajudar a carregar, né, a glicose. Aí solta mais um pouco de insulina. Então fica nessa hipoglicemia e hiperglicemia. Hipoglicemia e hiperglicemia, a gente fica com fome. E o organismo se acostuma a ter esses despejos direto. Já vive preparado, esperando alguma coisa cair. Outra coisa, irmãos, quando você comeu às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que seja, a digestão leva 2 horas. Tá? A digestão leva 2 horas. Depois de 2 horas, o estômago começa, o piloro abre para o estômago esvaziar. A nutrição clássica ensina que a gente tem que comer de quantas horas? 3 em 3. Todo mundo sabe disso, né? É inacreditável. Só que olha só, 2 horas para fazer a digestão. 2 horas para fazer a digestão. Passou 2 horas. E em 3 horas você ainda está esvaziando o estômago. Não terminou de esvaziar. Dependendo do que você comeu, leva até mais. A digestão leva mais tempo, né? Dependendo do que comeu, as combinações que fez, doce com salgado, doce gorduroso com comida. Então, em 3 horas, se você comer de novo, o que vai acontecer? Você vai estar com, desde 10 horas da manhã, você resolve comer aquele amendoim, né? Comer aquela fruta, que a nutricionista falou que tinha que fazer a colação, tinha que comer a fruta 10 horas. Você resolve comer a fruta 10 horas, aquela fruta que você está comendo vai encontrar com o resto do que você comeu no jejum, que já estava digerido. Aí aquilo que estava digerido, o piloro vai fechar, a digestão vai parar, para poder receber aquilo que você comeu e vamos começar a digerir de novo. E aí começa a digerir de novo. Aí vamos lá, redigerindo o café da manhã e digerindo a fruta que comeu. Aí 10, 11, meio-dia. 10 horas, 11, meio-dia. Meio-dia é a hora do almoço. Aí você vai almoçar. Aí o que acontece? O que está acontecendo ali? Na hora que o piloro vai abrir para poder esvaziar o estômago, você desce o almoço. Ou então, digamos que você ainda está meio assim, aí você resolve comer 1 hora da tarde. Vai encontrar com a comida, aí vai encontrar com o resto do café da manhã, misturado com a fruta que você comeu às 10
e aí agora são 3 refeições. Agora são 3 refeições dentro de um estômago. Aí para tudo, vamos voltar a digerir, começa a bater de novo, não sei o quê. Então, irmãos, essa história de comer de 3 em 3 horas sacrifica os rins, sacrifica o estômago, sacrifica o intestino. Fora que tem gente que não mastiga. O estômago não tem dente. O estômago não tem dente, irmãos. A gente precisa levar pelo menos 20 minutos. Seja lá qual for a refeição. Tem que levar pelo menos 20 minutos, tem que mastigar. Aquelas horas aqui, tem que dar 30 e tantas mastigadas. Isso aí é inviável, né? Ninguém vai ficar contando. Mas a gente tem que, olha só, presta atenção nessa frase. Tem que mastigar os líquidos e beber os sólidos. Então você tem que mastigar a ponto de que o sólido vire líquido para você beber. E o líquido você também tem que. Por quê? Porque a digestão dos carboidratos começa na boca. A digestão dos carboidratos começa na boca. Muita gente fala assim, eu como aipim, fico com azia. Eu como farofa, fico com azia. Eu como banana, fico com azia. Mas sabe por quê? Porque não mastiga o carboidrato. Não mastiga, tem que mastigar. Tem que misturar com a saliva. Porque quando chegar no estômago, não tem dente. Quando chegar no estômago, vai dar uma paralisada nos carboidratos para poder digerir as proteínas. Então, a gente comer tem ciência. Intervalo. Se a gente começar a fazer um intervalo de 5 horas, a gente vai sofrer nos primeiros dias, mas isso não dura muito. Esse sofrimento passa. O sofrimento passa. Eu já consegui fazer um jejum de 19 dias, só com água. Os 3 primeiros dias são cruéis. Você sente fome, você sente tontura, você sente fraqueza, mas depois você vai sentir um bem-estar, uma coisa inexplicável, tá? Mas você tem que começar. Ninguém pode fazer um jejum prolongado sem acompanhamento. Não estou aqui promovendo jejum prolongado, não. Mas pelo menos passar entre uma refeição e outra, a gente fazer 5 horas de intervalo. Para que a refeição atual não encontre com a anterior dentro do estômago. Entendam o que é mukbang. Tipo de vídeo que fez jovem morrer. Alguém dos jovens aqui sabe o que é mukbang? Não sabe o que é mukbang? Em julho de 2024, o que aconteceu? Uma menina chinesa de 24 anos faleceu ao vivo, na frente das câmeras. O que ela estava fazendo? Ela estava praticando o tal do mukbang. O mukbang, exatamente. Você comer por 10 horas sem parar. E filmando. Mas não é alface, tomate, não. São comidas, sorvete, frango frito, não sei o que. O estômago dela estourou. Irmãos, é isso que a gente está vendo aí na internet. É isso que a gente está vendo. A mocinha morreu há 24 anos. O estômago dela rompeu. E ela morreu. Vê se isso. O que a gente. Irmão, eu fico pensando assim. O que a gente está esperando mais para ver que o Senhor está às portas? Porque a gente vai acostumando, irmãos, com isso. A gente vai acostumando. E quanto mais bizarro, né? Quanto mais bizarro, mais like tem. A menina morreu 24 anos. 24 anos. Aqui está, né, a reportagem do Jornal da Band. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Passei direto. Sem querer. Então, o que eu falei do autoclamor, hoje na parábola das 10 virgens, o autoclamor já está ali. Por quê? Guerras, rumores de guerras, pestes, o Covid veio para mostrar isso. Muita gente caiu pelo caminho no Covid, não foi? Muita gente que aqui, dividiu os bancos conosco, não está mais. Por causa do Covid, porque ficou online, porque fica em casa, porque separou todo mundo. Muita gente caiu pelo caminho. E o mundo está abraçando. Então a gente está vendo que pouca coisa tem mais bizarra para acontecer. Estava falando com o Júlio, nada é tão ruim que não
Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A gente precisa se agarrar nessa promessa. Nós precisamos nos agarrar nessa promessa. O Senhor é o Senhor que nos sara. Mas para Ele nos sarar, nós precisamos estar em conformidade com aquilo que Ele estipulou. Não é salvação pelas obras, mas é causa e efeito. Causa e efeito. A enfermidade sem causa não virá. A enfermidade sem causa não virá. Essa é uma verdade. Ah, mas nasceu com esse problema. Mas o Senhor visita, né? Por exemplo, eu tenho TDAH. Minha neta tem TDAH, meu neto tem TDAH. Alguém da minha família devia ter, eu acho que meu pai tinha. Então, passamos de geração em geração. A enfermidade vem. Nós estamos enfermos, irmãos. Nós estamos enfermos. Nós estamos acima do peso. Nós estamos doentes, diabéticos, hipertensos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque a gente tem uma mensagem maravilhosa, mas a gente não vive. O inimigo não está brincando de ser inimigo, mas nós estamos brincando de ser adventista do sétimo dia. Nós estamos brincando de ser cristão. O inimigo não está brincando. Ele coloca tudo isso na nossa frente. Ele coloca... O açúcar é extremamente viciante. Se você não gosta de coisa doce e você começa a comer, daqui a pouco você está gostando e pedindo mais. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você gosta muito de açúcar e vai se reeducando e diminuindo, a vontade vai passar. A vontade passa. Jesus nos fez de uma forma maravilhosa. Então, as doenças que tinha no Egito, Ele não ia colocar na gente. Isso aí tudo foi catalogado por arqueólogos. Verminose, doença infecciosa, doenças dentárias, doenças cardíacas, doenças oculares, né? Doenças gastrointestinais, doenças nutricionais, malária, esquistossomose, tuberculose, lepra, tudo isso foi listado na arqueologia. E o Senhor disse que não ia deixar acontecer conosco se a gente ouvisse atentos à voz do Senhor. Quando as pessoas perguntam assim, não come carne, come o quê? Gente, quem come carne come frango, peixe e boi. E suas variações ali, né? Mas quem é vegetariano, eu não sou vegetariana, tá? Não sou vegetariana, eu tenho um monte de alergia alimentar, inclusive oleaginosas, a maior parte das oleaginosas tem alergia. Tenho lutado muito com isso daí, não sou vegetariana, já passei um período vegetariana, mas aí tinha muita enxaqueca, mas eu recomendo, porque Deus quem recomenda. Amém. Então quem sou eu para não recomendar? Eu recomendo e as pessoas falam, não come carne, come o quê? Na faculdade eu passei por isso, porque na época eu estava na faculdade, eu não estava comendo carne. Aí o pessoal ficava perguntando, você come o quê? Gente, o pessoal da nutrição, faculdade de nutrição, a gente come o quê? Tem um monte de coisa para comer. Tem muita coisa para comer. Enquanto Satanás se acha, olha só, incessantemente, Satanás, a realizar o seu maior esforço para tirar vantagem da ignorância dos homens e lançar o fundamento da enfermidade por meio de tratamento inadequado do corpo, é bom que aqueles que alegam ser filhos e filhas de Deus se beneficiem enquanto podem das oportunidades que ora se apresentam para conhecer o corpo humano e como é possível conservá-lo com saúde. Devemos utilizar todas as faculdades mentais que Deus nos concedeu. Não é porque eu não sei que eu não posso ir procurar. Nós estamos vivendo uma época maravilhosa, em certo ponto, porque a gente vai no Google e a gente acha. Não sei quantos aqui conhecem o ChatGPT. Vai ao ChatGPT. Tem um outro, um chinês aí, Deep Shark, eu acho. Não sei, você conhece o Deep Shark? Acho que é Deep Shark.
Eu não sei. Também é parecido com o chat GPT. DeepSeek. Você coloca ali, faz uma pergunta e ele te responde. Sempre a pergunta vai ser fidedigna, real, não, mas vai te dar uma noção abrangente. Então, irmãos, a gente está vivendo essa era. Ela vai dizer que Satanás está incessantemente a realizar esforço para a gente ser ignorante, para a gente não seguir o que o Senhor nos deu. O Senhor não operará um milagre. Isso aqui também é muito pesado, muito forte. O Senhor não operará um milagre para conservar com saúde a qualquer pessoa que não fizer algum esforço para obter conhecimento que está ao seu alcance. Então, essa história de dizer, eu não sabia, eu não sei, Deus pegou o tempo da ignorância. Mas você querer ser ignorante, isso daí não é desculpa. Não é desculpa. O Senhor não vai poder nos abençoar. É que está ao seu alcance relacionado com a maravilhosa habitação dada por Deus. Por isso que eu falo, vamos ler rótulos de alimento, não quantas calorias tem, mas o que é que tem naquilo ali. O que é que tem naquilo ali? Gelatina. Quando a gente olha um rótulo, o que vem primeiro, o primeiro ingrediente que tem é o que mais tem. É de forma decrescente. Então você pega uma caixinha de gelatina, que eu acho que daqui por diante a gente não vai comer mais. Você pega uma caixinha de gelatina e olha ali, o que tem na gelatina? Qual é o primeiro ingrediente que tem na gelatina? Açúcar. Açúcar é o primeiro ingrediente. Aquele pó. Tanto é que você vê, quando a gelatina é diet, dá uma olhadinha se a quantidade é a mesma. Não é. Quando a gelatina é diet, é um tantinho assim. Agora, quando é aquela gelatina com açúcar, aquele pacotinho está cheio até a boca. É açúcar. O maior ingrediente de açúcar. Então a gente tem que olhar pão integral. Pão lá está integral. Aí qual é o primeiro ingrediente que deveria ter ali? Farinha integral, mas não é. É farinha enriquecida. E depois farinha. E ainda tem mais glúten. Além do glúten que já tem nas duas farinhas, que fazem parte da farinha, eles acrescentam mais glúten para dar mais maciez. É prejudicial para o intestino. As bactérias boas do intestino não gostam de glúten, as paredes do intestino não gostam de glúten. Mas vamos continuar lá. Pelo estudo do organismo humano, devemos aprender a corrigir aquilo que estiver errado em nossos hábitos, e se deixar sem corrigir, traria como resultado certo a doença e o sofrimento, que tornarão a vida um fardo. A sinceridade de nossas orações pode ser provada apenas pelo vigor do nosso empenho para obedecer aos mandamentos de Deus. Então a gente precisa orar para obedecer. Não adianta a gente ficar orando e não obedecendo, porque o Senhor não pode operar, o Senhor não pode atuar. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O Senhor nos criou de uma forma maravilhosa, mesmo antes de nós termos sido fecundados. Então, o que é maravilhoso no nosso corpo? O que o Senhor nos deu de maravilhoso? A recuperação. A gente pode estar caminhando por essa trilha aqui, comendo açúcar, sem medo de ser feliz, mas a gente pode parar e reverter. A medicina diz que o diabetes não tem cura. Tem cura sim. É um caminho longo e difícil? É um caminho longo e difícil, mas é melhor do que ficar tomando glifagem. É melhor do que ficar tomando Ozempic, muito mais barato do que o Ozempic, e os outros aí que já tem vários nomes aí. Saxenda, Ozempic, agora tem outro aí com nome com W, não sei das contas, eu nem sei mais. Irmãos, é possível. Se você está pré-diabético, volta. Refaz o caminho. Vira, faça uma mudança de 180 graus, não é de 360, porque se você faz 360, você volta para o ponto de onde você parou. Faça uma volta de 180 graus e você vai reverter o pré-diabetes. Não é uma sentença, irmãos, é uma condição
transitória. Agora, se você continuar no mesmo caminho, vai cair no abismo. Nós temos material suficiente para podermos estudar. Conselho sobre o regime alimentar, conselho sobre saúde, medicina e salvação, a ciência do bom viver e temperança. Esses livros são livros que são usados pelo mundo. É incrível. São livros usados pelo mundo na questão de saúde. Mente, caráter e personalidade é um livro usado pelo mundo para aprender a tratar com a mente humana. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos mensagem do céu e a gente não tem aproveitado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tinha distribuído os papeizinhos, não sei se alguém preencheu. A Vânia tem uma pergunta. Lá no início dos slides, isso, volta naquela parte onde tem a gelatina, que tem até... Então, ali tem produtos lácteos. Quais os produtos que tem? Sorvete que tem muitas vezes tem um emulsificante que é feito com colágeno. Eu não sei, olha só, se tiver escrito assim, gelatina, tem colágeno, tá? Porque a gelatina que eu falei, ela é feita de pele de porco, de boi e de frango. Juntou as peles ali, colágeno é a proteína que tem na pele. É interessante nesse vídeo que eu falei, eles usam um negócio chamado dermátomo, que é um aparelho que a cirurgia plástica usa no hospital. Parece aqueles cortadores de queijo, que eles passam ali, sai a fatia do queijo, o dermátomo é aquilo. Passa aquilo ali, sai aquela grossurona assim, a pele com o colágeno embaixo. Então, se tiver gelatina, como é que eu gosto de gelatina? HH. Vou ensinar aqui. Você compra HH na Casa Pedro, na loja de produtos naturais e faz com suco de uva, né? Vai aquecer o suco de uva com o HH, vai virar gelatina. Aí você pode dosar, se você bota açúcar mascavo, se você bota açúcar branco, se você bota açúcar medelhante, se você bota mel, entendeu? Aí você vai adoçar, ou se você não põe açúcar nenhum, porque você está querendo diminuir o açúcar do suco de uva já é suficiente. Então, assim a gente pode fazer. HH, por quê? Porque o HH é uma gelatina, né, digamos assim, é uma gelatina de alga. Gelatina de alga. Não sei quando já comeram bala de alga, não é muito doce, mas eu acho bem gostosinho. Parece uma jujuba, é feito de alga, é feito de HH. Sim, meu irmão. Eu queria perguntar a questão do açúcar e do sal. Trocando ele. Na casa eu troquei o açúcar e o sal. A quantidade também é prejudicial, né? A quantidade elevada prejudica também. Você trocou o açúcar pelo sal? Como assim? Sim. Vamos falar de sal do Himalaia. Vou te falar. Então, liberação de insulina, qualquer açúcar libera, tá? Ou o açúcar liberado, ou o cristal, ou o branco, ou o mascavo, ou o de coco, o xilitol. Tem um índice glicêmico menor, tem um despejo menor de insulina, liberação menor, não dá pico glicêmico, o xilitol, o açúcar de coco, mas de qualquer maneira é açúcar, libera insulina. O xilitol tem um agravante, que o xilitol ele causa solta o intestino. Se você comer muito xilitol, solta o intestino. E uma médica otorrinolaringologista, eu estava com sinusite, ela me passou um preparado, ela me passou uma medicação, uma garrafinha para lavar o nariz, e o marido dela questionou, porque a gente compra essa garrafinha, vem com um sachê, que você dilui ali e lava o nariz com esse sachê, esse pó que vem ali dentro. Ela me contou que o marido dela questionou, porque esse preparado é feito com sal, bicarbonato e xilitol. Xilitol mata a bactéria. Então,
ele foi questionando ela, mas se xilitol mata bactéria, como é que xilitol é bom? Porque pelo jeito o pessoal da low carb, o pessoal que gosta de baixo carboidrato, usa muito xilitol, né? Aí ele questionou ela sobre isso. Então, o xilitol você pode até usar com parcimônia, mas ele causa um desconforto intestinal, você pode ficar cheio de gases e solta o intestino, e ele também mata bactérias, né? Quem mata bactéria boa, mata bactéria ruim, né? O que mata bactéria não tem uma discriminação, né? Vou deixar os lactobacilos vivos e vou matar sei lá, né? O outro tipo de bactéria, agora não me vem à cabeça, a salmonela. Então, a vantagem de tirar o açúcar branco é porque o açúcar branco, ele tem, para ele ficar branco, né? Porque o açúcar original é o mascavo. Que cor é o mascavo? Ele é marrom, né? Porque vem da rapadura, vem da garapa. Para ele ficar branco, tem muitos processos químicos. Então, ele é desmineralizante. Ele rouba o cálcio dos ossos. Então, você trocar o açúcar branco pelos outros açúcares, na questão desse roubo de cálcio, é uma vantagem. Entendeu? Agora, o sal do Himalaia. O sal do Himalaia, eu usei o sal do Himalaia muitos e muitos anos, e eu acho que por isso eu fiquei com tanta alergia. Por quê? Quem quiser anotar, tem uma química, ela tem um site chamado Doce Limão. O nome dela é Conceição Trucon. Ela tem um site, ela é vegetariana vegana, né? Ela é vegana, na verdade ela não é vegetariana, ela é vegana, não é adventista, ela é do mundo, ela é vegana. Ela fez um experimento, como ela é química, ela fez um experimento com o sal do Himalaia. Ela pegou o sal, ela pegou 3 tipos de sal: o sal grosso, o sal de Mossoró, se eu não me engano, e o sal do Himalaia. Colocou a mesma proporção de sal em 3 recipientes com água e colocou lá para diluir e deixou. Quer dizer, a mesma quantidade de sal. Eu não sei quais foram os sais. Eu sei que o do Himalaia era um deles. E eu acho que o de Mossoró também, porque ela comercializa. Então, o sal de Mossoró, o sal do Himalaia e um outro sal. Digamos que fosse uma colher de sopa, hipoteticamente, uma colher de sopa em 100 ml de água, cada um em um recipiente. E contou o tempo da diluição. Passou o tempo, os outros 2 sais dissolveram tudo e o sal do Himalaia não dissolveu todo. Ela disse que no sal do Himalaia tem muito minério, entendeu? Tem muitas coisas que não são solúveis. Então ela disse que o sal do Himalaia lixa o intestino. E eu usei sal do Himalaia há muitos anos. E quando você lixa o intestino, você abre portas para que os alimentos não digeridos passem. Aí já é uma história mais longa, científica, entendeu? Então, eu não recomendo mais o sal do Himalaia. O que eu faço? Eu uso sal grosso. Eu bato o sal grosso com alfavaca, com orégano. Eu aproveito que vou bater o sal grosso e já tempero o meu sal grosso. E ele fica fino. Eu bato no liquidificador, né? Meu liquidificador tem 1.400 watts, ele é potente. Eu não sei se um liquidificador de 700 watts vai fazer o mesmo efeito ou vai queimar, mas aí você vai bater um pouco a quantidade. Mas eu uso sal grosso. Ou então aquele negocinho, né, de moer, né? Mas eu uso sal grosso. Eu não uso sal refinado, porque é aquele lance também do processo de refinamento, né? O Ricardo Vargas, aquele nutricionista que eu falei que diz que a gente vive vida de galinha, ele fala que refinado. O que quer dizer refinado? É morto 2 vezes, né? Finado e refinado. Então eu não uso sal refinado, eu uso sal grosso. Eu refino ele em casa. E o açúcar, você pode usar demerara, não por causa do vício, da dependência que causa, entendeu? Mas porque o açúcar refinado, ele é desmineralizante, né? Ele rouba cálcio dos dentes, tem tanta coisa aí roubando o cálcio da gente, né? Imagina, mas o açúcar, se puder trocar, é bom. Alguém tem mais alguma pergunta?
os que comem carne, tem a alternativa do colágeno de pé de galinha. 2 horas, já está rindo, porque eu fiz outro dia, ele não gosta. Eu não bati, eu comi daquele jeito que estava. A minha neta falou assim, nossa, isso parece dedo de gente, minha netinha de 3 anos. Mas realmente tem gente que tem aflição. Eu também não comia, até que eu comi no final do ano passado, achei até gostosinho. Mas não precisa comer o pé da galinha, pode fazer 2 horas de panela de pressão. Tem gente que coloca para fazer não sei quantas horas no fogo, né, na panela comum, para poder. É inviável, a não ser que seja um fogão a lenha, né? Aí você bota lá e de vez em quando você vai olhar, 24 horas cozinhando. Quem é que pode, com gás, no preço que está, cozinhar, né? Só se for fogo a lenha. Mas enfim, pé da galinha, você coloca, eu peguei uma receita com uma nutricionista, 2 horas de panela de pressão, já é bastante gás, mas enfim, não são 24 horas, 18 horas, 2 horas de panela de pressão. Não, acho que temperadinho, vai ficar gostosinho, né? Bota o tempero que você quiser, né? Já deve ser gostoso, sem tempero. Não, sem tempero não é bom não. Mas você pode fazer, se você quiser comer sem tempero, fica à vontade, né? Mas pode temperar. Tempera, né? Tempera, cozinha por 2 horas, aquilo ali vai desmanchar, você bate no liquidificador e coa. Tem que coar, né? Porque senão não tem como, porque o ovo, embora esteja cozido, se quiser comer, fica tranquilo, né? Mas 2 horas de panela de pressão, osso buco também, mocotó, os que comem carne também tem colágeno, não é? Então é uma alternativa. Sim. Então esse é mais barato. Esse é mais barato. Assim, para que tem gente que tem aflição de comer, né? Mas esse aí, irmã, é show de bola, porque é feito com pé de galinha. Não é show de bola, porque não é feito com. Então, pois é. Esse aí é bom. Esse é show de bilheteria. Não para os vegetarianos, né? Não para os vegetarianos, mas tem muito vegetariano aí tomando um suplemento de colágeno. Colágeno é uma proteína animal. Mais alguma pergunta? A senhora falou do pré-diabetes, né? Essa curva de 180 graus. O que seria mais ou menos isso? O que deveria tirar? O que deveria acrescentar? Então, você está num processo de pré-diabetes, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Sim. Né? O diabetes não vem sem causa. O diabetes não vem sem causa, o pré-diabetes não vem sem causa. A doença, né? Sim. O mal sem causa não virá. Então, o que acontece? Você vai ter que mudar os seus hábitos alimentares. Introduzir mais fruta, introduzir mais fibra, introduzir mais alimentos integrais. Por exemplo, as pessoas gostam muito de comer arroz branco. Arroz branco, irmãos, não tem uma fibra sequer. Ele é polido, tirado toda a fibra. Fica só o amido. Então, vai ter que... o arroz integral tem um gosto ruim. Irmãos, a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma até com a morte. Morre um parente da gente, a gente sofre, não sei o quê, mas daqui a 10 anos o sofrimento não é o mesmo. O ser humano se acostuma com tudo. Então tudo é uma questão de boa vontade. Reeducação alimentar, é facinho? Não é facinho não. É porque as pessoas gostam de romantizar e dizer que tudo é fácil, né? Fulano está acima do peso porque quer. Não é porque quer não. É uma questão química, é uma questão psicológica, tem tudo envolvido. Tem muitas coisas envolvidas. Não é só a questão de fechar a boca. Porque muitas vezes você consegue fechar a boca e emagrece. Mas essa resiliência não dura a vida inteira. Se você não fizer uma reeducação ao todo, não é? Então as pessoas
é fácil para mim, não é fácil para você e vice-versa. Então, para reverter o pré-diabetes, o básico, começar a comer alimentos integrais. Entendeu? Arroz integral, diminuir o pão, porque o pão tem arroz, tem farinha branca ali dentro. Botar mais fibra, fruta, legumes, as pessoas não gostam, né? Cru, alimentação crua. Sim, a minha irmãzinha. A minha amiga me ensinou a fazer arroz integral. Sim. Não fazer arroz integral, mas ela me deu um jeito muito bom. Para você pegar o arroz integral, joga na panela e depois que ele foca. Você lavar sem nada. Isso, sem botar óleo, sem nada. Aí você vai ficar fritando aí, por nada. Você torra ele. E aí depois você vai ali, aí você foca a água para você ver o que você quiser. Isso, Olha, exatamente. o arroz daqui. A gente costuma fritar o arroz, né? Outras origens que eu Fritar o arroz, refogar o arroz. O arroz integral não. Aliás, arroz nenhum deveria ser refogado, isso aí é uma cultura. Mas não refoga o arroz com óleo. Refoga o arroz, não refoga o arroz. Tosta o arroz na panela, o arroz integral. Você tosta ele na panela, depois que ele estiver tostado, aí você coloca a água, coloca os temperos, que nem se cozinha arroz carbonizado. Ele não se cozinha igual cozinha arroz branco. Ele se cozinha, ele está mais próximo do arroz carbonizado, porque o arroz carbonizado já tem algumas fibras. A irmãzinha ali. Pois é. Carmim cochonila é um pulgão. Para as pessoas que gostam de planta, pulgão, né? Aquela praga que dá na planta, na couve, dá muito pulgão. Tive uma praga de pulgão lá em casa que vai desistir. Ele é um pulgão mais gordinho. Tem um pulgãozinho que é bem pequenininho, tem um pulgãozinho mais cabeludinho, grandinho. O carmim, a cochonila é um tipo de pulgão. E ele é processado e ele é vermelho. Então o pessoal da indústria usa ele como corante. Ele está comendo pulgão, né? Iogurte geralmente tem pulgão. Tem pulgão, tem. O preconceito é porque é um inseto, né? Porque é um inseto. Que eu saiba assim, não que ele faça mal, né? Mas é um inseto. Então aí as pessoas ficam meio. Eu não tenho de dizer assim, é um animal imundo. Aí eu não tenho para te dizer isso, entendeu? É um inseto. Aí, né? Mas assim, não é um inseto tirado da planta, é um inseto processado. O problema é o processamento até ele chegar daquele jeito. Irmão Wagner. Duas perguntas. Uma é sobre o sabu, que ele é saudável. Sim. E a outra é sobre os suplementos alimentares, creatina e BCAA. E ele é vantajoso para você. O primeiro foi sobre o sagu. Sagu só que ele tem um índice glicêmico alto, né? Olha, irmãos, a pessoa tira o pão e coloca tapioca. Qual é a vantagem? Não tem glúten. A tapioca não tem glúten, então não é inflamatória do intestino. Só que a tapioca tem um índice glicêmico bem alto, porque aquilo ali é refinadaço, né? Só tem amido, né? Só tem o amido da mandioca. Então, tirou o pão e botou a tapioca, bota a fibra nessa tapioca. Coloca chia, coloca linhaça, se você puder, psyllium, né? Coloca alguma proteína, alguma coisa para diminuir a absorção. Porque a tapioca pura, bota no ovo, para quem come ovo, porque a absorção da tapioca pura é muito rápida. Mesmo ela com coco, a absorção é rápida, embora o coco tenha fibra, mas aí é uma fibra com açúcar, né? Com açúcar da fruta, com a frutose. BCAA e creatina. Eu não recomendo BCAA porque você pode conseguir esses aminoácidos na alimentação, entendeu? De forma natural, na alimentação. Agora, a creatina, ela é extremamente importante até para quem não é da maromba, para quem não é marombeiro, para um idoso. A creatina é importante. Se você não tiver problema renal nenhum, a creatina é importante para refazer, né, para síntese
proteína, síntese muscular. Coenzima Q10. Vou falar aqui da coenzima Q10. Os que tomam estatina e estão com dificuldade de andar, com dor nas pernas, com fraqueza muscular, coenzima Q10 é extremamente importante, tá? Aos que tomam estatina. Aos que tomam omeprazol, pantoprazol, todos esses óleos, por favor, procure descobrir o que é que você tem azia, tente pesquisar por que é que você tem desconforto gástrico, porque o omeprazol a longo prazo, ele não é, aliás, remédio nenhum a longo prazo é benéfico. O omeprazol a longo prazo não é para tomar a longo prazo. A questão é a seguinte: o médico passa para tomar 15 dias, tomar um mês, mas a pessoa se sentiu bem, mas não fez uma reeducação alimentar, porque médico não faz reeducação alimentar. Quem faz reeducação alimentar é nutricionista. Estou puxando aqui a brasa para minha sardinha, mas essa é a verdade. Os médicos têm 6 meses de nutrição com outras matérias. Não faz nutrição. Aí o médico passa um omeprazol para tomar 15 dias, a pessoa não fez reeducação alimentar, não mudou os hábitos alimentares, para de tomar o remédio e volta a ter azia. Aí começa a tomar de novo. Aí passa o resto da vida tomando. E o omeprazol, esses prazóis a longo prazo, ele causa anemia, causa demência, uma baixa B12, é uma coisa horrível. Mais 1 minuto de pergunta e nós vamos encerrar. Eu queria que você falou sobre a tapioca e sobre o cuscuz. Cuscuz de milho? Não, cuscuz de milho é excelente. Quer substituir o pão? Substitui por cuscuz de milho. Porque o cuscuz de milho tem fibra. Entendeu? A tapioca pode substituir, mas é o que eu te falei. Bota chia, bota fibra. O cuscuz já tem a fibra do milho. Então o índice glicêmico não é tão grande, vai ajudar no trânsito intestinal. Agora, irmãos, aumentou a fibra. Por misericórdia, aumenta a água. Não adianta aumentar a fibra e diminuir a água e deixar a água do mesmo jeito. Vai virar um cimento. A quantidade de água que se deve beber por dia. A gente pega o peso da gente e multiplica. Os homens multiplicam por 40 e as mulheres multiplicam por 35. Aquele número que der ali é a quantidade. Pega aí 70, vamos fazer aí 70. Os meninos, 70. Multiplica por 40. Quanto vai dar? 2.800. Esse é o mínimo de água que você deve beber para se manter vivo. 2.800 para quem tem 70 quilos. Para as meninas de 70 quilos, 35. Quem vai fazer a continha aí? Para as meninas de 35. 35 quilos? 70 vezes 35. 2.450. Então é assim que a gente calcula, né? Agora, tem um limite? Tem um limite. A gente não pode beber 6 litros de água por dia. É isso que eu ia Considera. perguntar, porque assim, tem um amigo meu que pesa 100 e poucos quilos, Isso. entendeu? Aí eu fiz as contas aqui pro meu amigo, Certo. tá dando 5 litros. Tá. O meu amigo, ele vai ter que beber 5 litros. Pois é, vou falar com o seu amigo aqui, você manda um recado para ele. Isso. É que eu gosto É o muito primo do meu amigo. É, Então, eu vamos gosto lá. muito O que acontece, irmãos? Tudo demais é veneno. Quem que conhece essa frase? Até água. Até água. Entendeu? Então, até os 5 litros, não sei. Eu vou menos, eu vou até 4 litros. Já é Até muito. os 4 litros diários, ainda é, porque existe uma coisa chamada hiponatremia. O que é hiponatremia? É a baixa do sódio. Se você bebe água demais, você pode ter. Aí você bebe água demais, toma remédio para pressão, você pode ter hiponatremia, seu sódio pode cair muito. Por quê? Porque você bebe água já, né, urinando. Então, tem gente que bebe 6 litros de água. Eu acho assim, temerário, né, você beber essa quantidade. Até uns 4 litros de água por dia, eu acho que é suficiente. Então eu vou falar para ele. Fala para o seu amigo que até uns 4 litros, dá 4 litros e meio, né? Dá. Mas 5 litros, 6 litros, isso para mim. Mas tem que confiar
conferir, então tem que contar então, né? Hã? Então tem que ficar... Isso, e outra coisa, a gente não bebe água, por exemplo, 500 ml de uma vez. A gente bebe até 600 ml de água em jejum. Levantou, pode beber até 600 ml de água. E essa água não conta para os 4 litros do seu amigo, tá? Não conta não, você avisa para ele. Usa um copão grandão, 500 gramas. Então, acordou de manhã. Tem um pessoal aí que acha que, eu não sei qual é o fundamento, né? Mas eu vou repassar, mas às vezes até antes de levantar da cama, já deixa aqueles 500, 600 ml de água ali, antes de fazer movimentos. Senta na cama, bebe aquela água, diz que é bom para o trato intestinal fazer para evacuar. Eu não tenho um estudo sobre isso, só informação. E essa água não conta para a água diária. E depois você fraciona a sua água durante o dia. Vai fracionando. Outra informação que eu quero dar. 5 horas de intervalo entre uma refeição e outra. E o melhor dos mundos é que a última refeição seja às 18 horas. Se não, 18, 6 horas da tarde, 18 horas. Esse é o trabalho de chegar a gente. Pois é, se você trabalha chegar às 20, você está no limite. Porque você já vai dormir 10 horas da noite, porque você tem que ter um intervalo de 2 horas. Sabe o período da digestão? Você tem que deixar fazer a digestão para você poder ir dormir. Porque senão o organismo não consegue fazer as duas coisas. Porque quando a gente dorme, tudo diminui. Tudo diminui. A pressão diminui, o batimento cardíaco diminui, a gente está em repouso, tudo diminui. A digestão diminui também. Então, às vezes você acorda de manhã, parece que engoliu o defunto, com um mau hálito terrível, né? Parece que engoliu um gato de madrugada. É porque você comeu e foi dormir. Não digeriu. Parece um sepulcro caiado de manhã. Vida de roça. No pior dos males, cedo, dormir de 18 horas. Exatamente. No pior dos males, qual o melhor horário para a última refeição? 20 horas é o limite. 8 horas da noite é o limite, né? Porque aí você vai dormir às 10, que também já está no limite. Porque existe um negócio chamado ciclo circadiano. A gente tem um horário para tudo. A gente não foi criado assim, jogado às traças, não. Deus nos criou de uma maneira maravilhosa. Então, 5 horas de intervalo entre uma refeição e outra. Vai doer. No começo, para quem não faz, dói. Aí, comeu. Depois de 2 horas, você bebe água. E vamos beber água para você até fazer a sua, ingestão de água diária. 5 horas. No melhor dos mundos, a última refeição às 18, para quando chegar lá às 20, 21 horas, você está tranquilo para dormir. Ou então às 20 horas, se você vai dormir às 22, para você não ficar ali, conversando, tendo pesadelo. Tem gente que tem pesadelo com assombração. Não, é o que você comeu e não digeriu. Aí você nem dorme direito, nem digere a comida. Aí amanhece um sepulcro caiado, né? Amanhece um sepulcro caiado, aquele mau hálito terrível, arrotando o que comeu, lembrando o que comeu ontem à noite. Mastigar, levar pelo menos 20 minutos comendo. Pelo menos 20 minutos. Esse negócio de... O estômago não tem dente. Pelo menos 20 minutos comendo. Numa próxima oportunidade a gente fala sobre combinações alimentares. Amém. Vou falar sobre óleo. Sobre óleo. Importante. Óleo é inflamatório. Óleo hidrogenado, esse óleo de gôndola é inflamatório, né? O ideal seria que a gente cozinhasse sem óleo. Mas já que não se consegue cozinhar sem óleo, aos que não conseguem cozinhar sem óleo, eu recomendo fazer uso do óleo de coco. Tá? Eu recomendo fazer uso do óleo de coco. O óleo de coco é caro, você vai usar pouco, não vai fazer fritura com ele. E ele é de cadeia média, ele é um óleo bom para o intestino, as bactérias do intestino gostam, né? Então, eu recomendo o óleo de coco. Amém. Eu só queria fazer só mais uma coisa. Sim, vamos Você lá. falou sobre o tempo de digestão, e o caso de, por exemplo, às vezes a gente almoça, aí dá aquela vontade de dormir. Pois é. A gente tem almoça e fica com sono. Primeiro, fermentou alguma coisa ali. Alguém encontrou com alguém do passado, né? Você almoçou, mas você encontrou com alguém do lanche da manhã ou então do café da manhã. Esse daí é um motivo. Cria fermentação cria
e dá sonolência, né? Outra coisa, mastigou pouco, então causa fermentação porque o estômago fica com mais dificuldade para digerir. Bebeu líquido junto com a refeição, então causa fermentação da sonolência. O ideal... Fala. O ideal, depois que a gente almoça, não é deitar e dormir. Por quê? Que você nem digere nem dorme. 2, hérnia de hiato. A gente tem um músculo aqui no meio chamado diafragma. O nosso esôfago, ele passa pelo meio do diafragma. Acima do diafragma a gente tem o pulmão e o coração. Abaixo do diafragma a gente tem estômago, intestino, rim e aí por vai. Aqui em cima a gente só tem o coração e o pulmão. Então o esôfago, esse canal por onde a comida desce para o estômago, ele passa no meio do diafragma. Ele passa no meio. Tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui. Quando a gente come e deita, o estômago que está embaixo começa a pressionar para cima. Então, ele vai pressionando, ele começa a forçar e passa nesse vão que tem aqui, por onde passa o esôfago, o estômago está aqui embaixo, ele começa a pressionar, ele começa a alargar esse anel que tem em volta, grosseiramente falando, em volta do esôfago, e o estômago começa a passar para cima. Isso é chamado de hérnia de hiato. Muitas vezes a pessoa come e aí fica com azia, com má digestão, você tem hérnia de hiato. Por quê? Porque quando come e deita para dormir, aí o estômago fica pressionando para cima, acaba causando uma hérnia de hiato, aí a comida fica aqui em cima, fica ali refluxo, a pessoa tem refluxo gastroesofágico, que deita e dorme, entendeu? Come e vai deitar, depois fazer a sesta depois do almoço. Irmãos, comeu, vai dar uma caminhadinha, que chama de caminhada digestiva de 15 minutos, a sonolência vai passar, entendeu? Se você se sente sonolento, você tem 1 hora de almoço, todo mundo deveria ter 1 hora de almoço, você come ali pelo menos 20 minutos para comer 30 minutos, e o restante você vai dar uma andadinha, vai dar uma caminhadinha para poder ajudar na digestão. Vamos encerrar, né? Podemos encerrar? Podemos. 6h10. Eu quero agradecer o convite. Amém. Nós estamos abertos, né, Júnior, aos convites que nos façam para nós virmos, e na próxima oportunidade a gente fala a respeito de combinação alimentar. Amém. Mas pesquisa. Para de roncar, o João está falando, porque meu marido roncava, né? Muito, a ponto de que ou eu dormia primeiro, né? Então, ou eu ia dormir na sala de vídeo. esse amigo meu, ele ronca também. Pois é. Aí, o que ele fez para melhorar? O que ele fez? Ele diminuiu de peso. Até o momento ele diminuiu 13 quilos. Mas eu não como muito e... Vai ser você? É, o amigo. Entendi. O amigo Boa. lá, ele não come muito. Pois é, tem que ver seu intestino. Eu já fiz o exame PCA da tireoide. Muitas vezes a pessoa está acima do peso, não come muito, né? Não tem problema de tireoide, o problema é intestinal. O que eu falei aqui sobre o antibiótico que é dado para as galinhas? O que engorda a galinha não é hormônio, irmãos, porque o hormônio é injetável. Então é contraproducente você injetar pinto por pinto, né? Então eles descobriram que o antibiótico, porque dá uma disbiose, a disbiose causa aumento de peso, e aí a galinha engorda. E nós estamos vivendo como galinhas, dormindo como galinhas, dormindo tarde como galinha, porque a galinha vocês não dormem mais, e comendo como galinha, comendo alimentos com antibiótico. Avisa para o seu amigo. Vou avisar para ele. Ele precisa diminuir de peso. Vou falar para ele. Tá bom. Então Amém. vamos encerrar. Podemos encerrar a oração ou vai ter música? Esse meu amigo é um problema. Seu amigo não é fácil. Próxima vez você traz seu amigo. Vou trazer. Vamos orar então. Vamos. Entregar aí essa semana, né? Sábado. Vai tomar um pôr do sol. Vamos
vamos agradecer a Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Sempre assim. Queremos te agradecer por mais um dia de sábado que se encerra. Queremos te agradecer porque passamos o dia na tua casa de oração, falando da tua palavra, falando daquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática no nosso viver. Que nós possamos, Senhor, deixar que o Evangelho nos transforme. Amém. Nós precisamos da transformação. Nós queremos a transformação e queremos que o seu Evangelho seja eficaz em nossa vida. Assim seja, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Nós permitamos o mover do Espírito Santo na nossa vida. Assim seja. E as orientações que aqui nós tivemos, Senhor, possamos colocar em prática e ir avançando dia a dia. Se a gente não fizer tudo de uma vez, Senhor, que nem bom é, nós sabemos que todo radicalismo não é benéfico, mas que nós possamos colocar a cada dia alguma coisa em prática no nosso viver. Assim seja. Dá-nos a tua paz, dá-nos a orientação, que o teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, iluminar o nosso entendimento. Dá-nos uma semana abençoada por ti na tua presença, que o Senhor vá à frente das nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém.